Senhoras e senhores congressistas, muito bom dia. Eu me chamo Marcos Passos e sou acadêmico de Direito da Universidade Federal do Paraná, pesquisador junto ao Centro de Estudos da Constituição e bolsista da iniciação científica sob orientação da professora Ângela Cássia Costaldello. E venho aqui hoje apresentar a vocês meu comunicado científico, intitulado A Discricionariedade como Terreno para o Legalismo Autocrático, a Possibilidade de Controle de Mérito. Bem, a proposta do meu trabalho é compreender o limite do controle dos atos administrativos e em que medida o mérito desses atos pode ser limitado, à luz da ascensão do movimento do legalismo autocrático. E para isso eu coloco duas questões centrais, que é em que medida a discricionariedade administrativa cria um terreno propício para o exercício do legalismo autocrático e, diante disso, em que medida pode-se exercer o controle do mérito do ato. A abordagem escolhida foi a qualitativa, em que eu busco observar o direito administrativo com as lentes do direito constitucional. E o método bibliográfico, em que eu busco apresentar a construção teórica dos conceitos de constitucionalismo abusivo, legalismo autocrático, da discrição administrativa e do próprio controle do mérito administrativo. Eu trago aqui em vocês, inicialmente, um gráfico que expõe o declínio das democracias ao longo dos anos. Esse gráfico foi elaborado pela Freedom House. E também expõe o avanço de um fenômeno conhecido como populismo autocrático, termo cunhado pelo professor Yascha Mounk. O populismo autocrático se exerce através de várias formas, e uma delas é o constitucionalismo abusivo. O constitucionalismo abusivo é um termo cunhado pelo professor David Landau, e que consiste na utilização dos mecanismos formais de alteração constitucional, como a emenda ou a substituição constitucional por uma nova constituinte, para subverter os valores da Constituição. A professora Kim Lane-Chapelle apresenta um termo chamado legalismo autocrático, que é a utilização dos instrumentos infraconstitucionais para formais para o desmantelamento das instituições democráticas, o que ela coloca como democraduras. Ou seja, não precisa ser apenas pelo meio da emenda constitucional, da substituição constitucional, para se exercer a autocracia, mas pode ser também por meio do legalismo autocrático. E exemplo disso nós temos na Turquia, na Hungria, na Rússia, nos Estados Unidos, e diferente não é no Brasil. O exercício do legalismo autocrático pode ser visto através de atos infralegais até mesmo, como, por exemplo, os atos administrativos de nomeação do Alexandre Ramagem para a direção da Polícia Federal, ou a edição da portaria 666 de 2019 do Ministério da Justiça, ou ainda uma mais recente, a portaria 2282 de 2020 do Ministério da Saúde. Todos esses são exemplos da manifestação do legalismo autocrático, que se dá através da discricionariedade. Ou seja, dentro da margem de liberalidade prevista em lei, o populista autocrata emite atos administrativos que subvertem os direitos instituídos e deturpam, flexibilizando as normas de controle, tanto institucionais quanto as do controle popular. O importante é de se notar que não há uma ruptura radical das instituições democráticas, como houve, por exemplo, em 1964. Assim, um esvaziamento através de golpes doces ou golpes gentis, como coloca a professora Kim Lane-Chapelle. Ou seja, a discricionariedade administrativa não é liberdade de conduta, como bem expõe o professor Bacelar, citado pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello aqui. O fato é que a doutrina pátria é dissonante quanto à possibilidade do controle do mérito do ato. De um lado, tem aqueles que defendem que o controle do mérito seria uma usurpação da função do executivo de gerência. E de outro, tem aqueles que asseguram que a lei, a Constituição, determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário a lesão ou ameaça de direito,
ensejando, portanto, a possibilidade do controle do mérito pelo judiciário. De todo modo, o referencial teórico que eu me baseio vai desde a professora Maria Silvia Zanella de Pietro ao professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a ministra Carmen Lúcia. Mas, como a pesquisa ainda não está concluída, eu fico à disposição para novas sugestões de textos, livros e artigos, palestras. Desde já eu agradeço e meu muito obrigado e fico à disposição. Até uma próxima.